eu vejo é que a maioria das pessoas, elas começam a trazer com base na experiência que ela teve, né? E não com base nos princípios, que é o que nós deveríamos, como cristão, buscar. O que de fato tem ali, até que ponto aquilo ali, ele vai contra, vai a favor, é a nossa fé, contra aquilo que a gente acredita. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui, e neste vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do que realmente ficou depois que eu passei pela experiência da Aliança Divergente. Como que foi para mim essa passada, essa experiência de estar lá. E hoje eu quero trazer para você aqui pelo menos 3 pontos do que foi para mim, o que eu aprendi com essa grande experiência. E eu falo que tive muitos aprendizados ali, como posso ter, como eu tive com várias outras metodologias também, mas a aliança me trouxe muito despertar. Como vocês sabem aqui, eu busco sempre diante do desenvolvimento pessoal que a gente tem, os princípios para mim são os que mais fundamentam tudo, é o fundamento de tudo, é aquilo que eu busco antes até mesmo de eu fazer um projeto, de eu entrar numa experiência, de eu entrar em qualquer que seja a metodologia que vai ser aplicada. E eu sei que quando se fala sobre aliança divergente, realmente isso é muito divergente, porque algumas pessoas pensam uma coisa, outras pessoas acham outras coisas, e a verdade é que, independente de ser essa pessoa está certa ou errada, porque aqui eu não estou querendo fazer juízo de valor, o que eu quero trazer para você aqui é simplesmente o que eu aprendo quando eu entro nessas jornadas, tá? E o que eu vejo é que a maioria das pessoas, elas começam a trazer com base na experiência que ela teve, né? E não com base nos princípios, que é o que nós deveríamos, como cristão, buscar. O que de fato tem ali, até que ponto aquilo ali ele vai contra, vai a favor, é a nossa fé, quando aquilo que a gente acredita. Então é isso que eu quero trazer para você aqui. O que realmente fica comigo são coisas que nós não conseguimos alcançar e o porquê, né? O que eu entendo ali com essa visão é que existe coisas que todas as pessoas, quando entram na Aliança Divergente, elas estão buscando algo que ela não conseguiu encontrar, principalmente aqui falando para você que tem a tua fé e que você que é cristão, porque esse vídeo aqui eu faço vídeo para quem é cristão, né? Então, para nós que estamos aqui, sempre há um ponto de que será que isso vai contra a nossa fé, será que vai contra os nossos princípios? E uma das coisas que eu percebi quando as pessoas entram na aliança, principalmente quando ela é cristã, é que ela está buscando uma resposta de sair de situações da qual ela não saiu, mesmo quando está firme na igreja, mesmo está firme com Deus, mesmo sendo temente a Deus. Então, eu quero trazer aqui três principais princípios, porque é assim que eu vejo, tá? Toda metodologia, quando eu analiso, eu vou sempre analisar os princípios. E o primeiro aqui, para ir direto já no ponto, o primeiro deles que eu vejo que é muito pontual, é sobre como a imaturidade é o que impede a gente de alcançar muitas coisas, muitas promessas que Deus nos deu, muitas coisas que você anseia alcançar e Deus tem vontade de te dar. Ou melhor, eu vou até além, Deus já te deu isso, tá? E aqui eu quero usar um versículo que eu uso muito, que é o de Gálatas 4, capítulo 1 e 2, que fala o que? Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, que fala de quando o herdeiro é menino, né? Que ele fala assim que quando o herdeiro ainda é menino, ele está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Existe um tempo em que você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus te deu. E às vezes nós achamos que esse tempo, mas vai ser lá na frente, vai ser daqui 2 anos, vai ser daqui 10 anos. E qual é esse tempo? Que muitas vezes, como cristão, nós usamos muito. No tempo de Deus, Deus vai nos entregar. Gente, não, Deus é um Deus atemporal, ele não está inserido dentro desse tempo que a gente chama de tempo cromos. Né? Ele está dentro de um tempo, o Deus é o Deus, um dos nomes de Deus é Já. Né? Então Deus ele não está inserido dentro desse nosso tempo cronológico. Qual que é o tempo de Deus, então, Divaldo? É o tempo em que você vai estar pronto para receber aquilo que ele já disse que vai te dar. E entenda que Deus, diferente de nós, quando ele fala que vai te dar algo, é porque já está pronto, é porque já está lá. Ele não vai fazer nada daquilo que ele te prometeu. Já está pronto. É você que precisa amadurecer para estar pronto para adquirir essa promessa. E isso foi um despertar que eu tive. Eu já sabia, lógico, já conhecia o princípio, mas eu tive esse despertar muito grande ali, vendo pessoas que eram muito imaturas ainda em muitas coisas e querendo usufruir de coisas que só uma pessoa adulta é capaz de ter. A segunda coisa que eu aprendi ali também foi a questão de aprender a dizer não.
Você não tem noção. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vai ter uma dificuldade muito grande de dizer não, de se posicionar dentro daquilo. Você deixa as pessoas invadir a tua vida, que a gente chama de núcleo. Você deixa as pessoas darem opinião em coisas que é só você que vai arcar com as consequências. Ela estando certa ou estando errada, independente, a consequência vai ser sua. Então você precisa. E nota que a maturidade, ela tem que vir, porque como que você vai aprender a dizer não para algumas coisas? Sabe, você tem ainda dificuldade, sabe? Eu vejo pessoas que passam por momentos, um exemplo, dificuldade financeira. Por quê? Porque você não consegue dizer não para algumas pessoas. Então você não pode ter dinheiro. Sabe por quê? Porque senão você vai ter que ajudar todo mundo. E para você isso, você não acha que é certo, você não acha que é justo e você não quer ajudar todo mundo. Não, não é que porque você não quer, é porque você não acha justo muitas vezes. Então, a dificuldade de você falar não para um primo, para uma prima, para uma mãe, para um parente próximo, você acaba tendo a única forma de você dizer não é o quê? Não tenho. Ah, eu não posso. Olha, se eu tivesse, eu te daria. Então, a dificuldade que você tem de falar não para as coisas é o que faz você todo momento estar passando por luta, passando por guerra, porque você não consegue se posicionar diante de uma situação que às vezes é constrangedora. E aqui eu quero te trazer um versículo, que é aquele versículo de João 2,4, que eu tenho certeza que você vai lembrar, que é o momento em que Maria chega diante de João, a mãe de Jesus, chega diante de Jesus, de João não, de Jesus, e olha que ela fala para ele, quando acaba o vinho, é o primeiro milagre dele, gente. Nota que ele não tem nem maturidade com essa questão ainda dos milagres acontecendo. É a primeira vez que ele vai fazer um milagre. E ali você vai ver que todo mundo, você vai ver com base, depois você lê esse versículo com calma. Aqui eu estou trazendo aqui para a gente ganhar tempo, mas você vai ver o contexto dessa palavra, você vai ver que Jesus está lá na bodas de Canaã, no casamento que ele foi chamado, Maria foi chamada, e ali todo mundo vai atrás da Maria, porque era Maria que era a mãe, era ela que comandava, talvez era ela que estava na organização da festa, talvez. Isso eu estou conjecturando aqui, né, pelo fato deles ter procurado Maria. E Maria então sabia que, falou, cara, mediante essa situação de ter acabado o vinho, só tem um que consegue fazer esse milagre, que é Jesus. Né? Ela sabia que em algum momento ele ia manifestar isso. E quando ela traz isso diante de Jesus, ela fala assim: Jesus, acabou o vinho. E ele dá uma resposta para ela que é muito pontual para isso que nós estamos falando aqui. Ele pega e fala ali para ela, fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Por acaso não sabia, não soubeste que ainda não chegaste a minha hora? E nota que aqui ele não está sendo sem educação, muito pelo contrário. Ele está deixando bem pontuado quem ele era. Tanto é que a partir daquele momento, a resposta da Maria foi: a partir de agora, fazei tudo como ele vos disser. Ou seja, até aqui você estava procurando a mim. A partir de agora, que ele se posicionou, é ele que dá as cartas agora. Então, quando você precisar, é nele que você vai. Então, ali você vai ver que Jesus, ele pontua, ele consegue se posicionar. Nota que se fosse uma pessoa dependente emocional da mãe, como nós vemos muitos homens hoje em dia, ela ia falar o quê? Ele ia dar um jeitinho, falar: ô mãe, agora eu não posso. Ô mãe, não mãe, não é agora. E a mãe ia ficar ali em cima. Não, ele dá uma... Por quê? Porque Maria sabia que chegaria um momento em que Jesus se manifestaria como o Senhor dela e não mais como filho. Então ela sabia que aquela resposta de Jesus é um momento onde a maturidade de assumir a obra da qual ele foi feito, o propósito da qual Deus tinha para a vida dele, era aquela hora tinha chegado o momento de ele assumir a posição do Filho de Deus, de fazer então todo a trajetória que ele deveria trazer. Então Maria entende o comando de Jesus. E a partir daquele momento, então, e você vê como que foi, ele foi pontual. Ele soube dizer não sem ser rude, sem ser grosso, mas ele soube falar assim: ó, até aqui vai, até aqui não, daqui para lá eu sei que aqui é eu que tenho que saber, eu sei a hora certa de se fazer as coisas. Então, a partir daquele momento, ele assume, e aí sim a gente vê os milagres acontecendo. Naquele dia pontual, o milagre se tornou, a água se torna em vinho. Então, fica aqui esse segundo direcionamento. E aqui, para concluir, porque foram muitos, mas eu quero te dar 3 aqui que foram chave para essa mudança. E a última aqui é o medo, né? Que a gente chama, ali na aliança, chama de desmentir o medo. O medo é uma mentira, o medo é um sofisma, é um engano da tua mente que te paralisa,
que te anula aquilo que você quer, anula a tua capacidade. Nota que o medo, quando você está com muito medo de algo, você trava, você paralisa, você não consegue fazer coisas que normalmente você faria se não tivesse em pânico, se você não tivesse apavorado. Então ele traz ali, dentro da aliança, ele traz aquilo como mentira. Então, quando ele fala sobre desmentir o medo, eu lembro de João, né? João, 1 João, capítulo 4, 18, que fala lá, depois você pode ler também o versículo, que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nota que ele está falando de um verdadeiro, de um amor que encobre, de um amor que é capaz de te trazer uma coragem, de um amor que é capaz de você. Esse amor é um amor de relacional, sabe? É um amor de quando você ama alguém por intuito. E é tão interessante essa questão do amor, que tem um versículo que fala sobre o amor de Deus, como que o amor é grandioso a ponto de encobrir uma multidão de pecado, de que o amor, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para morrer para morrer por ele, né? Por esse mundo, de tamanho foi esse amor. Então você vai ver que como o amor ele é muito grande. E quando Deus quer dar um exemplo para nós aqui na Terra do que é o amor, ele se compara com o amor de mãe. Nota como que é um amor de mãe, um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor que não vê medo. Eu vi uma vez um vídeo onde passava aqueles viadinhos, sabe? Aqueles animais estava atravessando o rio e um dos filhotes atravessa assim, a mãe vê que de lá vem vindo o jacaré a todo vapor para pegar o filho dela e ela foi uma cena até muito forte e ela vem de lá, ela mergulha na água e para na frente do jacaré, sabe? Para que o jacaré comesse ela e deixasse o filho dela passar. E aquilo ali na hora me trouxe o exemplo do que Cristo fez por nós. Falei assim, tá bom, já que vai ter que trazer uma ira, já que alguém vai ter que morrer, que seja eu, um amor sacrificial. Então aqui, eu não tô querendo trazer, espiritualizar as coisas, eu tô trazendo para você a fundamentação de algumas coisas. E você vai perceber então como que o medo, e às vezes muitos medos da qual nós deixamos de fazer coisas que nós deveríamos estar fazendo, é justamente por falta de nos estar próximo. Entende que quando você está com o pai, é isso que eu quero mostrar para você aqui, que o medo ele pode ser uma mentira que te trava porque você acha que você está sozinho. Ele te paralisa porque você acha que é você na tua força, que é você na tua sabedoria, que é você no teu entendimento. E não é sobre isso, é sobre quem está com você. Nota que um filho sozinho, ele vai ter uma quantidade de medo, mas o filho com o pai dele, ele é muito mais grande, ele é muito mais forte, ele é muito mais destemido às adversidades da vida. Então, quando ele fala desse verdadeiro amor, de você, é a capacidade de entender quem é que está com você, quem é que está contigo naquela peleja, naquela guerra. Então, esse vídeo aqui eu quero trazer para você que quando você tem os olhos corretos de encontrar o que você precisa, que no nosso caso como cristão é descobrir que atrás de uma metodologia existem princípios. Se ela realmente funciona, existe princípio ali. E você só precisa ter olhos certos para encontrar esses princípios e trazer uma mudança significativa na tua vida. Nossas maiores conquistas são bloqueadas por pelo menos esses três fatores. A falta de maturidade, como eu falei aqui, para assumir algumas responsabilidades, a incapacidade de você não conseguir se impor. E nota que é falta de atitude mesmo, pelo fato de você trazer uma imposição, de colocar limite em algumas situações, em algumas pessoas, e a paralisia que o medo nos traz. Então, separar esse entender e superar esses obstáculos é de algo muito importante para nós e para você que quer vencer, que quer desenvolver para poder assumir todo o propósito que Deus tem, todas as bênçãos, sorte de bênçãos que Deus tem para você. E eu espero que esse vídeo de alguma forma possa trazer um despertamento na tua vida e entender que nós não estamos falando sobre uma metodologia do que a Aliança traz ou deixa de trazer, sobre a vida dele, ou a vida do Elton, ou a vida do Ramon, a vida de quem for. Não, nós estamos falando aqui sobre princípios, porque para nós que somos cristãos, é isso que de verdade faz a diferença e traz uma transformação circunstancial e é de fundamental importância nós sabermos disso e viver por meio disso. Que Deus te abençoe
E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se precisar de ajuda, eu vou deixar alguns links aqui para você buscar as nossas orientações totalmente de graça, tá bom? E compartilhe, nos ajude a crescer nesse canal aqui e nos incentive a continuar fazendo esses vídeos aqui que traz uma transformação para você e para muitos. Deus te abençoe e até mais o nosso próximo vídeo.